Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar uma palavrinha que tem o tema: você está sofrendo um ataque espiritual? Quer dizer para os irmãos que alguns anos atrás, quando alguém sofria um ataque cardíaco, a pessoa tinha poucas chances de sobrevivência, pois ela não sabia o que estava acontecendo e ignorava os sintomas, até que fosse tarde demais. Com o avanço da medicina, começaram a identificar sinais de alertas comuns, como desconforto, pressão no centro do peito, dor nos braços e falta de ar. Então divulgaram esses sinais de alerta e isso aumentou muito a taxa de sobrevivência das vítimas de ataque cardíaco. De um modo semelhante, irmãos, nós cristãos também sofremos ataques, porém espirituais. E quando estamos sendo atacados pelo inimigo, eu quero dizer para os irmãos que é fundamental conhecermos os sinais de alerta, se quisermos sobreviver a esta guerra. Quer dizer para os irmãos que o primeiro sinal significa a perda de desejo espiritual. O objetivo principal de qualquer ataque de Satanás é impedir a obra de Deus na sua vida. Por isso que o primeiro sinal de que você está sendo atacado espiritualmente é que você não tem mais vontade de buscar a Deus. Eu sei que não devemos viver por sentimentos, pois fomos chamados a viver pela fé, mas há uma diferença entre fazermos as coisas para Deus somente por obrigação e fazemos porque estamos sentindo desejo. Quando estamos apaixonados por Deus, nós começamos a ter prazer nas suas coisas naturalmente. E é esse prazer que o inimigo tentará roubar de você. A segunda coisa, irmãos, é o desgaste físico. Vou repetir, irmãos. A segunda coisa é o desgaste físico. É o segundo sinal de um ataque espiritual. Eu sei que isso não parece muito espiritual, mas lembre-se de que nós somos espírito, alma e corpo. Se o nosso corpo está muito fraco, nós temos dificuldade em vigiar os nossos pensamentos. E isso pode afetar negativamente o nosso espírito. Muitas vezes nós recebemos nossos maiores ataques pouco antes de uma grande vitória, ou logo após ela. Lembre-se disso quando você estiver passando por uma grande provação, pois um ataque pode ser um sinal de que você está prestes a ter uma grande vitória em sua vida. Creia. O terceiro, irmãos, é a falta de recursos. O terceiro sinal que você está sofrendo um ataque espiritual é quando todas as portas se fecham. Nesses momentos parece que todos os nossos recursos secam ao mesmo tempo. Os ataques do inimigo, neste caso, são para tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los no dinheiro ou em um caminho mais fácil. Se o diabo conseguir que você fique preocupado ao invés de adorar ao Senhor, você poderá tomar as decisões baseado nas oportunidades e não na direção de Deus. Lembre-se de que existem dois momentos na sua vida no qual é mais fácil cair em tentação: quando você não tem nada e quando você tem tudo. Por isso, fique perto de Deus em ambos os momentos, bons e ruins. Quarto, irmãos, vida de oração fraca. O quarto sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual é uma vida de oração fraca. E isso acontece justamente quando você mais está precisando orar. Foi o que aconteceu quando Jesus ia ser entregue para ser crucificado e os seus discípulos não tiveram forças para orar junto com ele. Mateus 26, 40, 41, irmãos, nos fala que então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Eu sei que o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Quinto, irmãos, sobrecarregado pelas circunstâncias. Você está se sentindo oprimido pelas circunstâncias e isso pode ser um sinal de que você está sendo atacado espiritualmente. Quando nós perdemos a esperança por alguma razão, o nosso coração fica doente e não demora muito para que fiquemos fracos. Para superar as adversidades, a Bíblia nos diz, a palavra do Senhor nos fala que a esperança adiada, ela desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore da vida. Provérbios 13, 12. Eu vou repetir.
A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido, ela é a árvore de vida. Ela também nos diz, a fé é a certeza, irmãos, daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Está em Hebreus 11. Se o inimigo conseguir fazer com que você perca a esperança, ele fará com que você perca a sua fé. Então, se algo não deu certo em sua vida, se as promessas de Deus parecem demorar, ou se alguém traiu a sua confiança, não desista. Não feche o seu coração e nem pare de buscar a Deus. Não deixe o inimigo roubar a semente de fé e esperança que o próprio Deus colocou em você, irmãos. Sexto, velhos hábitos e pecados começam a voltar. O sexto sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual é que os pecados antigos, eles começam a ressurgir em sua vida. Muitas vezes você começará a sentir vontade de praticar velhos hábitos e dar lugar a pecados que você já tinha sido liberto no passado. Isso acontece quando as coisas ficam difíceis e a sua carne quer ter um momento de descanso e prazer. Então você começa a ter pensamentos como: eu mereço um descanso, tenho passado por tantas lutas, e se eu posso cometer aquele pecado, Deus não vai se importar. Ele sabe que estou carente, precisando de uma alegria, um amor, etc. Se você está assim, ouça o que eu vou te dizer, irmãos. Não ignore as advertências do Espírito Santo. Seja sincero em suas orações e peça ajuda a Deus. Muitos, por voltar à prática de velhos pecados, irmãos, eles acabam desistindo da fé. E hoje tem uma dificuldade enorme para voltar aos caminhos de Deus. O melhor caminho é vigiar, orar e não desistir. Gálatas 5:1, irmãos, nos fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Sétimo, irmão, afastando das amizades espirituais. Quando os pecados antigos começam a voltar, o próximo sinal de ataque espiritual é este: você começa a se afastar das amizades que Deus colocou em seu caminho. Olha ao seu redor. Você já reparou ou você já parou de relacionar-se com as pessoas de sua igreja ou célula? Os seus amigos que gostam de cometer pecados, irmãos, estão mais perto de você do que os seus amigos espirituais. Sim, saiba que você está pisando em terreno perigoso e o inimigo está planejando tirá-lo da presença de Deus. 1 Coríntios 15:33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu gostaria de falar para você 5 atitudes para você destruir o ataque do inimigo. Depois de você tomar uma posição contra os ataques do inimigo, aqui estão 5 atitudes que você deve tomar. Primeiro, não se esqueça de quem você é. Você não mudou apenas de religião quando aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Você mudou de lado. Espiritualmente falando, você estava nas trevas e agora está na luz. Você estava do lado do perdedor e agora está do lado de Jesus Cristo, que te faz vencedor em todas as coisas. Segundo, não ignore o seu tempo e lugar de oração. Isso é fundamental para uma vida abençoada. Separe um tempo e um lugar para você orar todos os dias. Lembre-se também de ler a prática e praticar a palavra de Deus, pois ela te fortalecerá e te ensinará como agradar a Deus. 3. Não abandone o lugar onde você recarrega as suas energias, a sua igreja. Não saia de perto dos seus amigos espirituais, é o 4. E é sempre bom estar perto de pessoas que viveram mais, fizeram mais do que você e pode te dar conselhos sábios. 5. Não saia debaixo da proteção pastoral. Geralmente, quando as pessoas querem se desviar dos caminhos de Deus, elas fogem dos líderes espirituais, com medo deles apontarem o dedo. Mas isso é um grande engano, pois os líderes são pessoas escolhidas por Deus para cuidar de sua vida, e não para te jogar pedras. Se você fez isso, não espere até que o inimigo o machuque ainda mais para você procurar o auxílio daqueles que têm um papel pastoral em sua vida. Eu quero dizer para você, se você estiver sendo atacado espiritualmente pelo inimigo, saiba que Deus te deu livre arbítrio. Por isso, se você decidir buscá-lo, não há poder neste mundo
que possa te derrotar. Deus é o maior interessado, irmão, na sua vida. E você deve seguir as dicas, deve seguir os conselhos, deve seguir a palavra de Deus que está sendo pregada nesse instante. Aleluias, palavra do Senhor.